E agora, quem vai nos dar um gostinho, tá? Do que vai, do que é, de quem é e de o porquê que resolveu escrever o seu artigo é a Bianca. Bianca Strapasson, por favor, Bianca. Olá, muito obrigada. Obrigada, Maria. Eu sou a Bianca Strapasson, escritora do artigo NEC, Sonhos de Decida. Eu sou a mãe do Pedro e do Augusto, uma estudiosa da psicologia analítica de Jung, com muita paixão. Estudante da pós-graduação em psicologia analítica e religião oriental e ocidental. Leitora de grandes mentes. Tudo isso em busca de uma ampliação da minha consciência, da compreensão do que eu vim fazer aqui, quem sou eu. Um livro que marcou muito a minha vida e foi um ponto transformador foi o livro da doutora Sônia Lira, O Elixir Vermelho. Eu e esse livro, nós temos uma história de amor e de retorno à psicologia. Eu andei dando uma escapada. E ele me fisgou novamente. Eu posso dizer que ao longo da minha história, e ainda mais recente, nas minhas peregrinações, tanto no deserto como no caminho de Santiago de Compostela, essa néquia, que quer dizer essa descida ao submundo, está sempre muito presente e muito vivo. Por quê? Para experimentar essas grandes descobertas do meu mundo interno, eu também me coloco no mundo externo, em busca desses tesouros. Essas experiências que, de alguma forma, eu brinco que mais cedo ou mais tarde, porém sempre agraciada por esse self, eu encontro nos momentos mais terríveis de cada jornada uma eclosão do que eu identifico como o numen. E eu digo nos momentos mais terríveis, pois, se por caminhar 800 quilômetros a pé, por exemplo, ou estar isolada no deserto do mundo, como eu sempre conheci, conhecer outro mundo, alheia a todos os barulhos que sempre nos rondam, evoca um tremendos, evoca um terrível, uma escuridão de estar frente a frente com o próprio inconsciente na sua totalidade. Desnuda dos artifícios, ao qual normalmente eu busco no meu cotidiano, como, por exemplo, um livro, uma caneta, um papel, um filme, pessoas. Não, é olhar para o fundo do poço da água mais preta que o mais preto e ser terrivelmente agraciada de me encontrar com ela. Por isso, me possibilita estar aqui e falar do inferno, pois o mundo dos mortos, esse submundo, o inferno, ele me encanta. E por esse encantamento, por algo muito profundo e inerente ter se manifestado em mim, primeiramente nos sonhos. No tempo oportuno, eu me pus a escrever sobre essa temática da néquia, a descida ao inferno. E agora, o mundo dos mortos, o que é isso? Possui qual importância e qual função? O diabo, ele pune apenas ou ele é uma representação de um anjo caído a serviço de Deus? Quando me deparei com essas questões no meu próprio processo, os meus sonhos e o trabalho em análise ficaram plenos desse simbolismo, dessa descida ao mundo do inconsciente, ao mundo dos mortos. O que seria então esse mundo dos mortos? Qual é o afeto que nos toma quando nós falamos em Hades? Com qual função e dimensão os sonhos nos fazem adentrar nesse misterioso, tenebroso e sombrio submundo? Sem dúvida alguma, os sonhos do submundo, eles causam uma impressão tremenda no sonhador atento. Essas manifestações espontâneas do inconsciente, os sonhos, as suas imagens,
eles visam serem reconhecidos, assim como a nossa doutora Sônia já comentou. E essa articulação simbólica do psicodrama onírico, que é orquestrado por esse si mesmo, ele faz com que o indivíduo se volte para dentro e para o centro de si mesmo. Porém, para adentrar nisso que eu trago no artigo com muito entusiasmo, é necessário o que chamamos de néctar, essa descida ao submundo de Hades. Esse processo longo, árduo, imprescindível, instigado através também dos sonhos, ele tem um propósito magnífico, que é atingir um nível de consciência superior. E há de se abster do conceito de bem e de mal. Há de se ampliar a reflexão sobre as possibilidades dos infernos através dos mitos. E trazer a importância desse descer aos fundamentos primordiais desse inconsciente. Por quê? Como uma condição da possibilidade dessa tomada de consciência mais ampla acerca do submundo, dessa sombra. E para enxergar um pouco mais, eu trago com afinco no artigo uma das mais elaboradas representações do inferno já tidas na história. É uma verdadeira aventura nos subterrâneos da vida psíquica. Porém, somente o indivíduo que de fato tiver a coragem de renunciar à sua consciência habitual, de descer ao fundo obscuro da psique, buscar de fato a essência da vida, poderá ter uma experiência que, para descrever, eu vou citar uma passagem da Bíblia. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo o iluminará. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Bianca. Muito obrigada. E, nossa, vocês deixam a gente com uma água na boca de saber exatamente do que vocês estão falando e o que vocês escreveram, porque eu vejo que nenhum dos artigos é escrito de uma forma simplesmente teórica, ele vem da sua experiência, e você está trazendo isso para a gente, tá? Então, eu vou falar, eu falei que não ia dar spoiler, mas as meninas não estão chamando vocês para as jornadas. Nós vamos ter depois, esse é o lançamento da revista, mas nós vamos ter em seguida jornadas de cada autora e autor, junto com a doutora Sônia Lira, falando desse artigo. Então, agora é só realmente um gostinho, é só uma ideiazinha, para dar vontade, como em mim está dando, tá? De ver o que foi que elas escreveram, o que foi que ele escreveu, tá? Então, gente, elas não estão chamando, mas eu já estou avisando, vai ter uma jornada com cada uma e com cada um, né, Jorge, desses autores, com a doutora Sônia Lira, uma por mês, e nós vamos falar um pouquinho mais delas no final, tá bom? Obrigada, Bianca.